Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje temos a presença de Marcel, presidente da Geonesse Brasil. Obrigado, meu grande amigo, sua história é linda, maravilhosa. A gente sabe dos compromissos que você tem, mas eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o nosso telespectador, depois de começar a falar um pouquinho da sua carreira e depois sobre a Geonesse. Maravilha. Primeiro dizer que é um prazer imenso estar aqui nesse programa que eu lembro quando iniciou, acompanho sempre, aprendo bastante, e com meu querido amigo Domingos Rica, que nos conhecemos de tantos anos. É um prazer imenso, como ele falou, sou Marcel Sajuboc e contente com tudo que a gente vai discutir no dia de hoje. Prazer estar aqui com você. Marcel, primeira pergunta, eu vou falar um pouquinho sobre a sua carreira. A gente se conhece desde 96, como você falou. Conta um pouquinho sobre a sua carreira e depois como é que você foi parar na Geonesse e a entrada da Geonesse no Brasil. Maravilha. Bom, primeiro, começo a trabalhar muito recente, muito jovem, como filho de família muito classe média, os pais com desejo e a vontade de cuidar da educação. Família de imigrantes da colônia judaica, então os pais sempre deram muito valor à educação. Muito jovem, com 15, 16 anos, eu tinha necessidade de ganhar um pouquinho de dinheiro. Comecei trabalhando como telemarketing. Então a minha carreira começa de forma bastante simples, mas muito feliz, porque foram como aprendi tudo, né? Começo a trabalhar em telemarketing, trabalho na Natura, durante muitos anos, quase mais de 18 anos. Quando nos conhecemos, Nos conhecemos lá, né? E uma das partes que eu acho importante da nossa vida é sempre querer continuar aprendendo e se desenvolvendo. Nos conhecemos quando eu estava fazendo uma pós-graduação. Em Recife. Em Recife, no Mackenzie, o Rica era nosso professor, aliás, um grande professor, que o único defeito era o time que ele torcia, e mesmo em Recife ele trazia nessa bagagem. mas tirando esse seu defeito, eu, depois de 18 anos na Natura, tive umas experiências que a gente vai conversar durante o programa, mas aí fui para Lojas Marisa, de mulher para mulher, que também foi uma linda experiência. E mesmo desde 96, mesmo que distante, a gente sempre mantém um contato e sempre sabendo das tendências, das novidades do mercado. Até porque o Rica sempre trabalhou com empresas familiares, mas sem dúvida nenhuma, toda empresa de uma forma ou de outra ela é familiar, porque ela começa, né? Ela começa, e quando você vai contratar uma pessoa, você contrata uma pessoa que você confia, você contrata uma pessoa da sua família para trabalhar com você. Né? Então as empresas começam dessa forma e depois vão mudando. E há 3 anos eu começo uma empresa no Brasil que é a Geonesse Global, que é a sede em Orlando, nos Estados Unidos, e estamos aí nesse dia a dia aí fazendo esse trabalho. Esse vai ser o nosso tema de hoje, a Geonesse no Brasil. Como você tem experiência em Natura, uma série de outras coisas, Marisa, área de varejo. Como é que você chegou na Geonesse? Com este nome, eu posso dizer a você, difícil de dizer. Verdade. Como é que o mercado está enxergando? Eu estou vendo o crescimento, a gente está acompanhando, mas como é que você chegou lá e qual é o trabalho que a Geonesse, quem são os principais concorrentes dela? Legal. Porque eu acho que isso é uma carreira que você está desenvolvendo, hoje presidente, lógico. O seu defeito é o seu time para dar o troco. Mas vamos lá. Então, conte um pouquinho sobre a Geonesse Brasil. Maravilha. Eu recebi alguns contatos de Headhunter e me convidaram para ser o número 1 e começar a iniciar essa empresa no país. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, quando você vai iniciar qualquer empresa, seja para você trabalhar nela ou para você vender produtos dela, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar muito bem sobre essa empresa. E foi isso que eu fui fazer. Eu fui estudar a empresa para entender quem eram os donos, né, quais eram as crenças e valores deles, o que eles acreditavam. Fundamental para ver se encaixa com as minhas, com o que eu acredito. Fui também olhar um pouco de quais eram os produtos, né, a fundo quais eram os produtos. Fiquei encantado com os produtos, depois eu vou te contar também um pouquinho disso. E principalmente, assim, como que era toda a estratégia, o plano de negócio, o plano de marketing. Então foram as coisas que eu fui pesquisar como qualquer pessoa deveria fazer. Faço as entrevistas, me encanto com os proprietários e até contando por que esse encantamento, Rica, é porque eles tinham um propósito de vida muito alinhado com o meu, de transformar a vida de outras pessoas, dar oportunidade de emprego através da venda direta. Então, tudo isso fez com que eu me apaixonasse, aceitei na hora o desafio. E aí, como você falou, começa no Brasil com esse nome difícil. As minhas primeiras entrevistas para jornalistas, eu lembro, há 3 anos atrás, eu falava assim, que o meu sonho
é dentro de no máximo 10 anos que todo mundo possa escrever meu e-mail sem eu ter que soletrar Jones, né? E também que as pessoas consigam falar correto, porque com o nome francês, Jones significa juventude em francês. Uma empresa americana. Uma empresa americana, imagina. Então você tem que ensinar as pessoas entender o conceito, o nome, as ações que a gente fez um pouquinho para ajudar com que esse nome em tão pouco tempo chegasse a ser conhecido no mercado. Arena, né? Então, desculpa, Arena. Então, como é que você chegou em tão pouco tempo? Eu sei que porque é um nome difícil, você sabe, a gente conversou bastante. Como é que você chegou a esse pouco tempo? Como é que está a repercussão de vocês hoje no mercado nacional? Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui. Natura, Boticário ou qualquer essa outra de venda direta, até aquela do Silvio Santos. Jequiti, influencia para você? Chega a ser concorrente? Claro, vamos falar funciona? um pouquinho sobre isso. Primeiro eu acho que as empresas precisam se posicionar. As empresas precisam saber quem são os clientes, os consumidores, né? Principalmente na nova economia que a gente vai vivendo e as novas formas de estratégias, né? De como a gente quer atender. E a estratégia da Jones foi algo que vem impactando muito o mundo da venda direta, Rica. A gente saiu muito rapidamente nesses anos falando assim, nós vamos e queremos transformar a venda direta aqui no Brasil. Transformar, essa era a palavra. E essa transformação foi muito bacana que a gente começou a trabalhar algo que é muito forte dentro da Jones, que a gente disse que nós não seremos uma simples empresa de porta a porta. A Jones não existe o porta a porta, para a Jones existe o clique a clique. Olha que bacana. Explique isso ao nosso telespectador. O que significa? O clique a clique é assim, é tudo super conectado. Imagine que você, da palma da sua mão, você consegue vender todos os produtos, e não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. A Jones está em mais de 140 países. Então, se eu mando qualquer mensagem, um e-mail, ou divulgo meu site, porque todos os distribuidores têm um site da empresa, se alguém comprar lá no Japão, eu vou entregar o produto que ele quiser, quem vai entregar é a Jones, que está lá no Japão, e eu vou ganhar minha comissão. Eu convido pessoas para fazer parte da nossa rede, eu vendo os produtos, tudo através das redes sociais, tudo através das nossas mídias sociais. Então, a gente vem transformando o clique a clique. E é tão engraçado que eu tenho amigos, você comentou das outras empresas, eu particularmente não gosto de citar das outras empresas, mas vou mencionar que são empresas que eu admiro muito, são grandes, tanto a Jequiti, que é nacional, quanto as outras que já se tornaram multinacionais, são grandes competidores, mas a gente se posicionou muito diferente. Nós temos os nossos produtos com valor agregado muito diferente, produtos exclusivos. Vou dar exemplo, obviamente. Nós temos produtos com fator de crescimento de célula-tronco. Eu fui uma vez fazer uma visita, você me deu o Instantly Ageless. Eu sei que a minha mulher ficou louca, se apaixonou por aquilo, que eu até falei para você, será que isso funciona? Fica meu compromisso de te presentear até o final do programa com mais um Instantly Ageless. Vou providenciar. Mas é um produto porque além de ser bom, nós consumidores, nós brasileiros, a gente gosta do efeito imediato, né? Se a gente quer começar a fazer um regime hoje, a gente quer emagrecer amanhã, né? Esse produto você passa em 1 minuto. É verdade. Esse eu vi porque minha esposa usou. Você me deu, falou, leva que você vai ver. Eu até não acreditava muito, você falou, não. E outros produtos muito diferenciais. Então, a gente respeita muito a concorrência, mas a gente já trabalha olhando para o nosso espaço, para o nosso mercado. Isso que fez a gente crescer tanto, é trazer produtos muito diferenciados que agregam valor, que as pessoas falam, esse produto eu vou consumir porque é de uma empresa que vem transformando o mundo. E os dados interessantes, assim, a Jones, no 6º ano de vida, olha que número incrível, no 6º ano, esse ano foi 2015, o 6º ano de vida da empresa no mundo, a empresa bateu seu primeiro R$1 bilhão. E é inacreditável, porque você conta nos dedos, R$1 bilhão, na data atual, a gente está falando de quase 4 bi de reais. Sim. $1 bilhão de dólares. $1 bilhão de dólares num ano. Num ano. Mas é dólares, Dólares. Então, uma analogia... Estamos 4 bilhões. Eu lembro nas empresas que eu passei, ou nas empresas que eu sempre pesquisei, o tempo que demora para chegar num bilhão. E se chega, né? Se chega. Então, virou um case mundial, por que chegou tão rápido e por que continua crescendo. E aí vem tudo isso por trás, os produtos, a forma, e eu, sem dúvida nenhuma, eu tive esse presente, a oportunidade de ser o responsável para implantar toda essa tecnologia e toda essa estratégia
estratégia aqui no Brasil. Não, e a estratégia a gente está vendo, eu acompanho, você sabe disso, as redes sociais. Eu queria entender uma coisa, uma pergunta, assim, eu pergunto de leigo. Isso é o marketing de rede? Sem dúvida, sem dúvida. O marketing, a gente na venda direta, a gente tem várias formas de trabalhar. O marketing de rede, uma época, teve um decréscimo, assim, as pessoas tinham medo. Legal, de falar, legal né? que você está falando Eu acho isso. que talvez, por exemplo, eu vou ser distribuidor da Geonesse. Certo. Eu vou ser marketing de rede, pelo que eu entendi. Mas qual o risco que eu corro? Porque você sabe melhor do que eu essa área, É boa essa que pergunta. houve milhões Até que fizeram hoje, marketing de até rede. hoje. O marketing de rede, o que assusta mais do que marketing de rede é a famosa pirâmide. Isso é pirâmide. As pessoas falam, antiga isso não é pirâmide? Do dinheiro. Exato, ó, você usou a palavra certa, que bom. A pirâmide do dinheiro. Então, assim, se você tem produtos de qualidade, estratégia, uma empresa consolidada. Eu vou te explicar um pouco sobre isso, mas se eu tivesse que dar uma dica para os nossos telespectadores, o que é o mais importante? É exatamente aquilo que eu contei no começo do programa. É você olhar quem são os donos, é você olhar quais são os produtos históricos dessa empresa, tudo isso para você ter segurança. Mas o grande problema, muitas vezes, é quando você nem tem um produto para vender, ou até mesmo quando te obrigam a comprar milhões e milhões de produtos. Hoje você pode entrar na Geonesse sem até adquirir produto nenhum. Você pode entrar adquirindo o nosso sistema, você ter o site, o acesso ao sistema, que custa R$90. Então, assim, você não vai ser obrigado a comprar. Então, esse modelo, ele vem se fortalecendo muito no Brasil. Nós temos grandes empresas no Brasil trabalhando nesse modelo, seja internacional, que está em vários países, seja empresas nacionais, inclusive universidades iniciando a dar curso de marketing de rede. Isso é muito legal. E livros incríveis falando sobre isso. Os Estados Unidos já é muito consolidado, outros países. Se amanhã eu fosse um proprietário, qualquer empresa que eu fosse abrir, eu tinha várias formas de divulgar esse meu produto. Um era colocar num e-commerce, outro colocar num ponto de venda. Mas você imagina ter um canal gigante falando do seu produto, explicando o seu produto e todos sendo remunerados por ele. Quantos distribuidores você tem hoje no Brasil? Você tem? Esse é um número que eu não abro muito, mas eu posso dizer que a gente já está trabalhando com 3 dígitos, mais de 100 mil, em tão pouco tempo. É muita coisa, hein? Mas a gente tem um oceano azul livre, estamos só iniciando no país. Não, eu acho que é um negócio de crescimento maravilhoso, porque eu acho que vocês quebraram aquele mito do marketing de rede, que é a pirâmide do dinheiro, porque todo mundo tinha medo. Eu acho que um monte de gente entrou, um monte de gente perdeu dinheiro, e você está conseguindo reverter essa história. Vem crescendo muito. As pessoas muito, começam a ganhar confiança. Começa a ganhar. E eu, com toda a humildade, digo, não é o Marcel, não é a Geonesse. Não, é a empresa. Mas é um modelo de negócio e outras empresas no Brasil que se consolidam. E, de novo, é apaixonante, viu, Rica? Quando você vai aprender com esses líderes, com os distribuidores, eles estão sempre se capacitando. É melhor que um curso de pós-graduação, muitas vezes, porque você está lá, eles é o dia a dia do negócio. É o dia a dia do negócio e dando dicas incríveis. Um dia eu vou convidar um grande distribuidor nosso para sentar aqui e contar para vocês um pouquinho disso. Marcelo, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Meu amigo, eu te agradeço de coração. Uma delícia, uma delícia. Eu quero primeiro que você faça suas considerações finais, para depois a gente encerrar e eu quero te presentear com o livro. Porque você é um case de sucesso, eu te conheci há muito tempo atrás, você é um cara que continua mesmo, Marcel. Imagina. Entendeu? Eu tenho muito orgulho. E eu acho que você vai crescer muito, espero que cresça. Amém. E se um dia você tiver um distribuidor que a gente possa trazer aqui para contar o primeiro que foi, eu acho que seria um case muito legal. A gente faria. Então, suas considerações finais, por favor. Primeiro, agradecer demais. Como eu falei, é um papo entre amigos, me sentindo na minha casa, na sala de jantar. Mas eu não tenho dúvida que esse programa é assistido por muitas pessoas de empresa familiar e também por muitas pessoas que querem se desenvolver, ser empreendedor. Então, minha consideração final é dizer que no Brasil, o segundo maior desejo de qualquer ser humano é você empreender, ter seu próprio negócio. Então, não deixe de acompanhar o programa, conheça um pouco mais das empresas de marketing de rede, tanto a Geonesse, que está no Brasil, de portas abertas para que vocês possam conhecer, mas que vocês realizem seus sonhos, que vocês consigam atingir seu propósito. E da minha parte, só agradecer demais e que eu espero voltar em breve para estar com vocês. Se Deus quiser. Marcel, eu sei disso, eu tenho muito obrigado. Imagina, Deus te acompanhe. Obrigado pelo livro. Quero lhe dar esse livro de presente. Olha que legal. Mas eu não quero só o livro, não. Não, a caneca faz parte do conjunto. Então vamos fazer um brinde ao programa Gestão Familiar. Muito obrigado. Estamos encerrando o programa Gestão Familiar. Se você quer ver este e outros programas, veja pelo nosso site. Muito obrigado e até a próxima. Continue.